Olá pessoal, eu sou Leonardo Silva, sejam bem-vindos ao canal Eu Aleatório. Esse vídeo é mais uma edição do quadro Sessão Top 5, onde eu trago uma lista, sejam elas filmes ou séries, para vocês assistirem. Eu espero poder ajudar vocês a encontrar um conteúdo legal para se divertir bastante. Vamos lá? O vídeo de hoje se chama Top 5 Séries que você precisa assistir. Começando a lista por Cobra Kai. Cobra Kai é uma série que mistura comédia dramática, artes marciais mistas e cenas de ação também muito bem dosadas. Essa série estreou em 2 de maio de 2018. Cada episódio tem a duração média entre 22 a 36 minutos. Atualmente, a série conta com 3 temporadas, totalizando 30 episódios. Os protagonistas dessa série são Johnny Lawrence, que é interpretado por William Zabka, e Daniel LaRusso, que é interpretado por Ralph Macchio. O personagem de Johnny Lawrence é um homem que vive uma vida amarga depois de ter saído de um casamento conturbado e ter falhado como pai para o seu filho único. Já Daniel LaRusso interpreta um grande empresário, chefe de família, que é um pai exemplar, um marido amoroso e que leva uma vida muito bem sucedida, além de ser admirado por muitos à sua volta. Johnny Lawrence é o principal protagonista da série, digamos assim. Durante a sua adolescência, ele era um valentão que fazia bullying contra Daniel LaRusso, o que alimentou uma profunda rivalidade entre os dois personagens na época. Após cerca de 30 anos, Lawrence é um homem de meia idade, divorciado, desempregado, que sobrevive fazendo pequenos serviços de manutenção enquanto tenta se sustentar. Devido ao seu estado e à sua condição, ele mergulhou na bebida e em remédios antidepressivos e foi morar em uma área periférica da cidade de Vale de São Fernando, no sul da Califórnia. A trama da série se passa cerca de 30 anos depois que Daniel LaRusso e Johnny Lawrence se enfrentaram em um torneio regional de karatê, e a rivalidade que existia entre os dois ressurge quando Lawrence decide retomar a sua vida no mundo do karatê e reabrindo o dojo Cobra Kai, que era um infame e inescrupuloso dojo no passado. Enquanto Johnny Lawrence busca a sua redenção, o bem-sucedido Daniel LaRusso tenta superar seus próprios desafios sem a ajuda do seu falecido mentor, o Sr. Miyagi. O karatê coloca esses dois personagens novamente em lados opostos, seja na luta ou também em suas vidas pessoais. A direção da série está nas mãos do trio John Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Held. Curiosidades sobre essa série. Cobra Kai é um revival da série de filmes Karate Kid, da década de 80, que foram dirigidos por John Gilbert Alvitsen. Ao contrário dos spin-offs, em que é criado uma nova série, um novo filme em torno de um ou mais personagens populares de uma série anterior ou filme, um revival consiste na reintrodução da maioria ou de pelo menos muitos dos personagens, das tramas e até mesmo dos locais dessa série ou desse filme original. No caso, a série de filmes do Karate Kid. A equipe produtora de Cobra Kai conseguiu recuperar filmagens que nunca foram usadas nos filmes originais e que foram colocadas ao longo das temporadas da série em formato de flashbacks, criando assim uma solução ideal para remontar narrativas anteriores. A série Cobra Kai foi um sucesso, tanto no YouTube Premium, onde ela foi lançada originalmente, quanto na Netflix, que posteriormente comprou os direitos da série e ela passou a ser uma das mais assistidas na plataforma Netflix também. É uma série para a família toda, muito divertida, alto astral e tem uma excelente direção e ótimas filmagens, principalmente nas cenas de luta. Em segundo lugar nessa lista, temos Deuses Americanos. É uma série de drama, fantasia e mistério, e também de ação, é claro. Ela estreou em 30 de abril de 2017, e cada episódio tem uma duração variando de 50 minutos a 1 hora. A série é protagonizada pelo personagem Sheldon Moore, que é interpretado por Richard Whittle. Sheldon era um vigarista que tentava ganhar dinheiro de maneira ilícita junto com a sua noiva Laura Moon, que é interpretada por Emily Jane Browning. Mas os seus crimes foram descobertos e ele teve que cumprir 3 anos de prisão.
A trama acompanha Sheldon Moon, que é liberado alguns dias antes do fim da sua sentença, depois que a sua noiva, Laura Moon, morreu em um acidente de carro. No caminho entre a prisão e o velório, Sheldon encontra um homem chamado Wednesday, que é interpretado por Ian McShane, que lhe oferece um emprego. Wednesday aparenta ser apenas um trapaceiro que precisa de um guarda-costas, mas na verdade ele está em uma jornada pelos Estados Unidos, reunindo todos os velhos deuses que agora se incorporaram na vida americana para enfrentar os novos deuses, que se materializaram na mídia, no dinheiro e na tecnologia, e que estão se fortalecendo cada vez mais. A série foi criada por Bryan Fuller e Michael Green. Alguns destaques do elenco são nomes como Ian McShane e Orlando Jones. A série é exibida nos Estados Unidos pelo canal Starz e é distribuída mundialmente pela Amazon Prime Video. Curiosidade sobre essa série: Deuses Americanos é baseado no livro homônimo de Neil Gaiman de mesmo nome, que conta uma história no mínimo maluca, em que deuses mitológicos estão perdendo os seus fiéis para deuses modernos, o que leva um dos deuses mais antigos a unir forças para confrontar esses deuses que estão na moda, digamos assim. Essa série tem excelentes atuações e é repleta de flashbacks que remontam aos tempos antigos, quando os deuses antigos eram o centro das civilizações. Muitos temas abordados na série são polêmicos e controversos, o que leva o telespectador a pensar sobre como a nossa sociedade sempre procura criar deuses para mascarar as suas intenções mais bizarras. Uma observação é que Deuses Americanos tem classificação para maiores de 18 anos, portanto não é uma série para assistir com crianças. Em terceiro lugar nessa lista temos Peaky Blinders, Sangue, Apostas e Navalhas. Essa é uma série de drama e ação, que também é uma obra de época, que estreou em 15 de novembro de 2017. Atualmente conta com 5 temporadas de 6 episódios cada, com uma duração média de 57 minutos por episódio. O protagonista dessa série é o ambicioso gangster Thomas Shelby, que é interpretado por Cillian Murphy. Peaky Blinders é uma organização criminosa que disputa o controle da região de Birmingham, na Inglaterra. Essa gangue é controlada pela família Shelby, sob o comando de Thomas Shelby. A série se passa logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1919, e muitos dos personagens, incluindo o próprio Thomas, sofrem os efeitos dos traumas passados durante os eventos da guerra. Tudo corria bem em Birmingham, até que uma carga de armas do governo foi roubada. Então o governo inicia uma operação para confrontar os possíveis responsáveis por esse roubo, incluindo, é claro, os Peaky Blinders. O diretor dessa série é Steven Knight, e o elenco é impecável, com Cillian Murphy, Tom Hardy, Paul Anderson, Ellen McCurdy, Annabelle Wallis, entre outros nomes no elenco principal. Mas outros atores e atrizes de peso também participam de alguns momentos da série, como Sam Claflin, Andrew Brody e Charlotte Riley, entre outros. Essa série é uma série de ação com uma ótima trilha sonora, uma ambientação, com atuações incríveis, direção e cenários de tirar o fôlego, e também é recomendada para maiores de 18 anos. Em quarto lugar nessa lista temos The Witcher, que é uma série de fantasia, ação e aventura que estreou em 20 de dezembro de 2019. Atualmente está em sua primeira temporada. Seus episódios têm duração média de 1 hora, sendo 8 episódios ao todo. O protagonista dessa série é o bruxo e caçador Geralt de Rivia, que é interpretado por Henry Cavill, o nosso Superman atual nos cinemas, que é temido por muitos por ser bruxo, mas também respeitado por sua experiência como caçador de monstros. Geralt de Rivia é um solitário caçador de monstros, e por ser bem diferente dos outros, ele vive em função de encontrar boas recompensas sem se relacionar muito com as outras pessoas. A trama da série gira em torno de Geralt, da poderosa feiticeira Yennefer e da princesa Cirilla, que apesar de terem seus próprios núcleos e histórias separadas, acabam sendo atraídos pelo destino, enquanto que uma grande guerra comandada pelo reino de Nilfgaard ameaça todos no Velho Mundo, incluindo a princesa Cirilla. The Witcher é uma série dirigida por Alex Garcia Lopes, Alec Skarov, Charlotte Brandstrom e Mark Jobst, e conta com um ótimo elenco, com excelentes atuações, super recomendada para quem gosta de obras de fantasia, magia e com uma ambientação em uma outra época.
Essa obra é baseada em uma série de 8 livros que foram lançados a partir da década de 1990, escritos pelo polonês Andrzej Sapkowski, mas que só ganharam sua tradução para o Brasil em 2011. Os fãs dos games devem conhecer Geralt de Rivia da franquia de jogos que leva o mesmo nome dos livros e da série, mas The Witcher também teve uma adaptação para os cinemas em meados de 2002 e uma versão em quadrinhos que foi desenvolvida pela CD Projekt Red e a Dark Horse. E em quinto lugar, finalizando essa lista, temos The Umbrella Academy, que é uma série de ação, aventura, comédia e também de super-heróis, que foi lançada em 15 de fevereiro de 2019 e que conta com 2 temporadas totalizando 20 episódios, que tem a sua duração variando entre 45 minutos e 1 hora. Os protagonistas da série são 7 irmãos adotivos que foram reunidos quando ainda bebês para serem criados pelo milionário Sir Reginald Hargreaves, que é interpretado por Colm Feore. Esses 7 irmãos possuem superpoderes tão incomuns quanto os seus nascimentos. Por esse motivo, foram reunidos em uma academia onde aprenderam a, digamos assim, lutar contra o mal. Detalhe, os 7 irmãos receberam números no lugar dos seus nomes, mas isso eu explico logo mais. A trama gira em torno desses 7 irmãos, que já estão adultos e levando vidas completamente diferentes e separadas. A relação entre os membros da família é no mínimo complicada, principalmente a respeito do pai deles, mas cada um dos personagens possui seus próprios traumas, defeitos que são muito bem explorados. Eles acabam tendo que se reunir devido à morte do Sir Reginald Hargreaves, mas no meio dessa reunião, eles descobrem que tem algo muito maior prestes a acontecer, algo que envolveria a todos eles e, mais do que isso, a todo o mundo. O diretor dessa série é Steven Blackman e os protagonistas são Luther, ou número 1, interpretado por Tom Hooper, Diego, ou número 2, interpretado por David Castaneda, Allison, ou número 3, interpretada por Amy Raven Lampman, Klaus, ou número 4, interpretado por Robert Sheehan, Five, ou número 5, interpretado por Aidan Gallagher, Ben, ou número 6, que é interpretado por Justin Aitmai, e Vanya, ou número 7, interpretada por Elliot Page. A série produzida pela Netflix é baseada nas histórias em quadrinhos, que têm o mesmo nome, da editora Dark Horse, que foram lançadas a partir de 2008, escritas por Gerard Way e ilustradas pelo brasileiro Gabriel Bá. É uma série repleta de humor, drama, ação, com personagens extremamente carismáticos, uma trilha sonora bem alto astral e que trata de assuntos polêmicos, além de ter uma direção que envolve o telespectador do começo ao fim. Bom pessoal, esse foi o top 5 séries que você precisa assistir. Comentem aqui embaixo se vocês já assistiram alguma dessas séries, se gostaram ou se vão assistir alguma dessas. Deixem o seu like, compartilhem esse vídeo com seus amigos para sugerir essas séries para eles também. Isso é tudo pessoal, até a próxima, um abraço e tchau tchau.